Olá, meus queridos, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um Beatles School Audio Show. E hoje eu vou falar da última notícia que a gente teve, que saiu em alguns jornais na Inglaterra, o qual o nosso querido Paul McCartney, ele reservou uma parte lá na Royal Portrait Gallery, onde que ele está lá fazendo a promoção de seu livro 1964, Os Olhos do Furacão, o qual a Belas Letras lançou aqui no Brasil, e hoje e amanhã. Meus queridos, essa semana é a última chance para você ter os 30% de desconto aqui da Beatles School na compra de qualquer livro dos Beatles no site da Belas Letras, ao você digitar lá Beatles School, né? E um dos livros, que é um dos livros que eu vou citar hoje muito, vai ser o McCartney e as Letras. Mas o Paul, ele separou essa parte para colocar fotos da sua antiga namorada Jane Asher, que chegou a ser noiva dele. Meus queridos, o Paul, o menino, ele tá muito soltinho. Apesar de casado com a Nancy Shevell já faz bastante tempo, o Paul parece que ele guardou um pedacinho, um espaçozinho no coração dele para quando ele fala da Jane Asher, né? Parece que o Paul tá com muita saudade dos anos 60, né, meus queridos? Ele já foi pego fumando um baseado por aí, né? Ele agora quer cantar com o seu velho parceiro John Lennon e trazer os Beatles de volta para as paradas de sucesso. E parece até que ele tá com uma saudade de dar uma chinelada na ex. Eu vou contar tudinho para vocês sobre hoje as músicas que o Paul McCartney escreveu para Jane Asher e que relacionamento turbulento, né? Um relacionamento, um amor que deveria ter durado anos. Meus amigos, meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School Audio Show, vamos lá. Ah, meus queridos, joguem pedra quem nunca quis dar uma chapuletada, uma chinelada numa ex, ou num ex, né? Meus queridos, o Paul McCartney, ele separou e deu o que falar, né? Ele separou uma parte da National Portrait Gallery, porque tem diversas fotos do George Martin, do Brian Epstein, Tony Barrow, Mal Evans, Neil Aspinall e, claro, de John, de George e de Ringo. E também, lógico, até dos pais do George ali, né? E Frida Kelly, todo mundo que permeou aquele mundo dos Beatles ali no início da fama absurda que eles teriam ali na virada para 1964, né? Mas, meus queridos, quem que era a namoradinha do Paul naquela época? A namoradinha dele era aquela ruiva, mas ruiva verdadeira. E quando eu falo ruiva verdadeira, é que vocês sabem, né? Como disse lá o Ojuara, que é o grande herói brasileiro, o Ojuara, que foi um personagem do Marcos Palmeira no filme Homem que Enganou o Diabo. O Ojuara, uma vez, ele fez um pacto lá com a mãe de Pantana para poder ver. Ele queria uma ruiva para poder conferir se era tudo realmente ruivo, né? Então o Paul tinha essa princesinha, a qual ele a conheceu no Royal Albert Hall. Ela estava entrevistando os Beatles, ela tinha só 17 anos. You know what I mean, né? Não, sacanagem, I Saw Her Standing There é bem de antes, né? Isso foi na primavera de 1963, foi depois das gravações ali de From Me to You, né? Então os Beatles foram entrevistados e a Jane Asher, ela já era assim, famosinha, ela já era atriz, ela tinha aparecido na televisão, mas como a televisão era preto e branco, os 4 Beatles tomaram um susto quando viram aquela menina de cabelo vermelho, parecia uma da família Weasley lá do Harry Potter, né? Então o Paul se apaixona por ela e logo depois eles começaram a namorar, né? Tanto é que naquele aniversário de 21 anos do Paul McCartney, que o Paul leva a Jane até Liverpool, na casa da Auntie Jean, porque era uma casa um pouco maior do que a casa dos McCartney ali na Fourth Lane Road. Foi ali que foi o aniversário. E a Jane deve ter tomado um susto, né? Porque um tal de Bob Wooler perguntou para um tal de John Lennon na fila do banheiro como é que tinha sido a lua de mel lá em Barcelona. John Lennon passou a mão no mapa, meus queridos, cobriu o cara de porrada. Foi uma vergonha, foi um barraco na casa da tia Jean. E a Jane Asher viu aquilo tudo. Ela já deve ter notado que aquele parceiro do Paul, o qual ela tinha até um certo ciúme, porque eles eram tão próximos. Mas ela viu que aquele menino ali, aquele cara também ruivo, com narizinho fino, ele tinha o diabo no corpo, né, meus queridos? Mas aí, o que acontece? O Paul, dali pra frente, ele iria escrever diversas músicas para sua amada, né? Segundo George Harrison, quando o Paul começou a namorar
a Jane Asher, ele estava lá orgulhoso como um pavão, né? Que parecia menino um troféu, né? Mas o Paul logo, os Beatles, quando eles se mudam ali, depois de From Me to You e Thank You Girl, quando os Beatles se mudam ali para Mayfair, ali em Londres, porque eles tinham que morar em Londres agora, porque a BBC estava em Londres, as casas de show grandes como o Finsbury Park Astoria, o London Palladium, o Royal Albert Hall, era tudo lá em Londres, e também, lógico, os estúdios da EMI. Então não fazia sentido os meninos morarem em Liverpool, né? Então, Brian Epstein arrumou um apartamento para o John e para a Cynthia, porque eles eram casados, tinham um filho pequeno, né? E o Paul, o George e o Ringo foram morar no apartamento em Mayfair, o qual eu já fiz um episódio aí para trás, né? E o John chegou a morar rapidamente, então é o único apartamento em Londres onde que moraram os 4 Beatles, né? Mas o Paul acabou ficando com um quartinho pequenininho, tadinho. Então um dia, ali pro final de 63, jantando na casa da Jane Asher, o qual ela tinha um pai que era extremamente inteligente, e a mãe também, que havia sido, não é lenda não, ela havia sido professora de oboé do George Martin, porque quando o George Martin estava se formando em música, ele tinha que escolher um instrumento, o qual ele se formasse naquilo e tal, então ele teve aulas particular com a Margaret Asher, que era a mãe da Jane Asher, né? Então o Paul ali reclamando, né, que o quartinho que ele pegou, que o George e o Ringo pegaram os quartos maiores e tal, e ele ficou tadinho ali, né, no quartinho da empregada, e a Margaret Asher falou assim: meu querido, você não tá comendo a minha filha? Que tal você comer a minha filha lá no telhado? Aí o Paul se assustou. Não, mentira, não foi nada disso não. Eles ofereceram, porque tinha um quartinho que ninguém usava, que ficava lá em cima, no sótão da casa da família Asher. Já viu aquelas casas de Londres, né, que elas são altas, né? E aí o Paul aceitou, porque, pô, aí, né, tinha comida na mesa, as camisas dele passadas, lugar para ele descansar e tal, e podia ficar a alguns passos do quarto da sua amada ruiva, né? Mas aí, meus queridos, quando os Beatles saíram em turnê ali no final, no segundo semestre de 1963, o Paul ele escreveu um poeminha, porque a casa da família Asher, eles recebiam pessoas o tempo todo, poetas, artistas, atores e atrizes, músicos e tudo mais, porque a Jane tinha um irmão, que era o Peter Asher, né, da dupla Peter and Gordon, né? E o que acontece é que tinha muita gente inteligente ali, então o Paul escreveu um poeminha. Ele escreveu Close Your Eyes and I'll Kiss You, Tomorrow I'll Miss You. Então ele escreve esse poeminha, e depois ele e o John Lennon fizeram a música de All My Love. Então seria talvez a primeira real música que o Paul McCartney escreveu para sua amada Jane Asher, né? Como se fosse uma cartinha de amor e tudo mais, né? Mas eu acho assim, a principal, a música que ele fez mesmo, foi And I Love Her, do álbum A Hard Day's Night. Eu vou ler para vocês no livro McCartney e as Letras, o qual vocês terão 30% de desconto se escrever lá Beatles School e comprar. O Paul conta isso aqui, eu vou contar para vocês, tá, meus queridos? A charmosa, essas palavras do Paul, a charmosa Wimpole Street, que era onde ficava os Asher, tá, meus queridos? Fica em Marylebone, no tipo de bairro que muita gente visualiza ao pensar em Londres. Parece algo emergido de Mary Poppins, casas germinadas eduardianas com uma formação bastante literária. Foi nessa rua que os poetas Elizabeth Barrett e Robert Browning se conheceram. Meus queridos, cabe aqui lá dentro, esses poetas aqui foram que escreveram Grow Old With Me and Let Me Count The Ways. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de literatura inglesa. E essas músicas aqui, esses 2 poemas aqui, John Lennon e Yoko Ono musicariam e apareceriam no álbum Milk and Honey. Daí veio Grow Old With Me, escrito pelo Robert Browning, e Let Me Count The Ways, de Elizabeth Barrett, né, que eram casados. E descreveram a mais augustas das ruas de Londres. E era lá que eles moravam. Né? Então ele conta que quero falar de outra família que morava na Wimpole Street, além da família Barrett, né? Para ser mais exato, número 57, a família Asher. E foi na casa da minha namorada Jane Asher que eu escrevi essa canção And I Love Her. É muito bonita, né, meus queridos? O Paul, que coisa linda, aquela coisa toda. Então, meus queridos, mas tem mais músicas, e por mais que eu veja que o Paul tinha um amor absurdo pela Jane Asher, parece que foi um amor meio conturbado, né? Porque se você pegar algumas músicas apenas, eu vou pegar uma aqui, por exemplo, What You Doing. What You Doing, do álbum Beatles for Sale, né? Ele fala, Love, what you doing? Então, essa letra dessa música, eu até tenho ela aqui num livro meu, de letras das músicas dos Beatles, que ele fala, veja o que você está fazendo, eu estou me sentindo triste, sozinho, seria pedir muito de você para te perguntar o que você está fazendo
comigo, né? Eu estou aqui esperando por você, esperando, imaginando o que você esteja fazendo, né? Você deveria querer um amor que é verdadeiro, esse amor verdadeiro é meu, né? Essa aí é a letra de What You Doing, né? Essa é uma delas, né, meus caros? Mas tem outras músicas também que permeiam-se um tanto quanto de briga. Por exemplo, Another Girl, né? Parece que o povo estava puto com a Jane Ash, a música Another Girl do Help, e ele faz essa zoação, né? Que ele vai achar uma outra garota e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, na música The Night Before, do álbum Help também, ele fala, né? Me ame como você me amou, né? Na noite anterior. Mas há uma música, ainda do início dos Beatles também, da época de And I Love Her, que é a música Things We Said Today, o qual Paul compôs essa música quando ele estava de férias na Grécia, ele e a Jane, e o Ringo e a Maureen. Tem fotos disso no livro do Anthology, né? E o Paul falou que um dia ele estava imaginando essas coisas que ele estava falando para a Jane, e a Jane falava para outra, né? Se essas coisas iriam durar, né? Então por isso que ele falou dessas coisas que a gente diz hoje, né? Things we said today, né? Mas aí, meus queridos, o amor tinha um problema. A Jane Asher, ela era uma atriz e ela tinha a carreira dela, e o Paul vivia. Isso muitos escritores como Barry Miles, também como Hunter Davis, que escreveram biografias sobre os Beatles, sobre Paul McCartney, todos eles concordam com o fato de que o Paul queria que a Jane ficasse em casa e tivesse filhos e que cuidasse dele, coisa que a Linda iria fazer alguns anos depois, né? Mas aí, meus queridos, a Jane não, a Jane era uma Asher e ela tinha vontade própria, ela não iria abrir a carreira dela de atriz no Teatro de Londres, ali muito respeitada. Tanto é que ela é respeitada até lá nos Estados Unidos para poder casar com um dos Beatles, né? Então, a gente pode até casar, ter filhos e tal, mas cada um toca a sua carreira. Então, parece que o Paul, ele meio que falava da Jane em músicas como She's a Woman, o qual ele tentava imaginar uma mulher perfeita, mas extremamente submissa, né? E You Won't See Me é uma música do Rubber Soul que parece que veio de uma briga, né? É estranho isso, né? Mas músicas que vieram realmente de brigas e que o Paul fala que realmente foi mesmo, foi uma música chamada We Can Work It Out, né, que saiu em single junto com Day Tripper. We Can Work It Out, o Paul falou em seu livro McCartney e as Letras, essa música foi feita depois de uma briga que eu tive com a Jane, e agora eu vou ler para vocês o que ele fala nesse livro, porque ele fala uma coisa muitíssimo interessante e um lamento que vai fazer você, meu querido bitomaníaco e bitomaníaca, chorar. Ele fala: a fratura era autêntica em We Can Work It Out, e realmente acabamos por nos separar sem demora. É uma pena, mas Jane e eu nos separamos. E isso significou romper com a mãe dela também. Margaret Asher era muito maternal, e como eu tinha perdido a minha mãe, ela preencheu esse papel para mim. Foi assim que, pela segunda vez, perdi uma mãe. Puta merda, né, meus queridos? Doeu, né? Essa aqui doeu. Mas aí, meus queridos, na época do Revolver, nós temos duas músicas que são cruciais no relacionamento do Paul e da Jane. Uma delas, onde que ele falava que ele queria enfiar nas profundezas dela um submarino. Não tem nada disso não, meus queridos, pelo amor de Deus. Ele falou em Here, There and Everywhere, que talvez sejam de umas músicas, meus queridos, as quais eu acho mais bonita. Segundo John Lennon, era a mais bonita que o Paul tinha feito, né? Mas tem músicas também como I'm Looking Through You, que mostra esse desgaste da relação entre eles, né? Mas, meus queridos, olha que coisa mais linda quando ele fala que ela mudou a vida dele com o aceno de sua mão. Ninguém pode negar que havia algo ali, né? Lá, passando minhas mãos pelos seus cabelos, ambos pensando como é bom isso pode ser, né? Mas, meus queridos, é uma letra tão bonita, né? But to love her is to meet her everywhere. Ou seja, mas amá-la é encontrá-la em todos os lugares. Sabendo é foda. Aí eu acabei com o negócio. Sabendo que o amor é para ser compartilhado. A música Here, There and Everywhere realmente é a coisa mais linda do mundo, né? Mas, meus queridos, o relacionamento do Paul com a Jane, o negócio começou a descer a ladeira de tal forma que já em Formula One a gente já vê muita coisa. O Paul fala, né, desse casal em Formula One que estava se separando, mas ele comenta
essa parte nos olhos delas, né? Nos olhos dela você não vê nada, nenhum sinal daquela bundinha, não, nenhum sinal de amor atrás daquelas lágrimas choradas por ninguém. Um amor que deveria ter durado anos. Puta que pariu. Você tá arrepiado aí, meus queridos? Porque eu tô. Paul McCartney, meus queridos, que coisa mais linda. Mas aí, o relacionamento até durou, né? Em 1967, a Jane estava numa trupe de teatro e tal. Então, já falaram que realmente o relacionamento já estava indo para as cucuias já em 1967, né? A gente sabe muito bem que em 67 o Paul já estava dando umas piscadelas lá no Bagel News para uma americana chamada Linda Eastman, né? Mas eles só teriam o relacionamento mesmo em 1968. Então, o Paul e a Jane chegam aí juntos para a Índia, né? O Ashram do Maharishi lá em Rishikesh, né? Cuspindo o microfone. E aí lá eles, né, se divertiram e tal, mas assim como o Ringo e o Maureen quiseram vir embora antes, o Paul e a Jane também vieram, né? E saíram de lá. E logo depois disso a Jane saiu numa turnê. O Paul ficou sozinho por um tempo, né? E aí o homem não ficava sozinho, né? O homem queria, né? E a Jane já estava reclamando desde 1967 que o Paul andava muito esquisito desde que ele começara a usar LSD. Ela falou assim, muita coisa na casa estava diferente, ele começou a comprar algumas coisas que não faziam sentido nenhum, apenas para ele e para os outros Beatles fazia sentido. E tinha 25, 30 pessoas na casa o tempo todo, e aquelas fãs gritando na porta todo dia ali em Cavendish Avenue, né, ali em St. John's Wood. Né? Então a Jane falou que desde 67 o bicho já estava pegando, mas eles tentaram fazer da Índia uma lua de mel, né? Teve o casamento do seu irmão Mike McCartney, né? O qual o Paul e a Jane foram padrinhos. E aí tem fotos do Paul e da Jane ali e tal. E o Paul fala que eles estavam noivos, aquela coisa toda. A Jane viaja. E o Paul, não ficando sozinho, ele levou uma americana chamada Frances Schwartz, que veio para trabalhar na Apple e acabou trabalhando para ele. Se é que você me entende, né, meus queridos? Então o Paul pega a menina e leva para sua casa, né? E ali, meus queridos, o homem dá uns pega na garota. Um dia, a Jane chegou mais cedo do que ela deveria. As Apple Scruffs, né, que ainda não eram Apple Scruffs, elas ainda eram EMI Scruffs, elas gritaram, fizeram de tudo. Paul, cuidado, a sua mulher tá chegando. E o Paul, dizem as meninas que estavam lá na época, que a Jane foi para o seu carro, passou pelas meninas, entrou, e depois saiu correndo, chorando, pegou seu carro e foi embora. E aí dizem que naquela noite, Paul chegou na janela na sua casa e tocou Blackbird para as fãs lá embaixo, porque ele estava com o coração partido. Por quê? Porque alguns minutos depois da Jane ir embora, um táxi chegou e era a dona Margaret Asher. Ela chegou, pegou todos os pertences da filha, colocou dentro do carro. O Paul tentou conversar com ela, mas ela não deu bola. E assim, meus queridos, Paul McCartney saiu da família Asher. E a Jane, ela não falou diretamente com o Paul, mas um tempinho depois ela foi num programa de televisão na BBC, o qual o Paul estava na casa do seu pai em Liverpool, na casa do Jim McCartney, e a Jane apareceria na televisão. E a Jane responde que o noivado dela com o Paul estava acabado. O Paul ficou sabendo que ele tomou um pé na bunda em rede nacional lá no Reino Unido, meus queridos. E aí, lógico, que aí o Paul deu aquela enlouquecida e logo depois ele ligou para uma certa americana que ele já estava de olho para poder vir para cá, e aí a Linda veio e ainda trouxe a filhinha Reda. E o restante da história vocês sabem. Paul casou com ela em 1969 e com ela teve 4 filhos. Ele adotou a primeira Reda e depois teve a Mary, a Stella e depois o James. A Linda veio morrer em 1998. O Paul casou depois com a Heather Mills, que foi um relacionamento calmo. Eu tô zoando, meus queridos. A Heather Mills foi um inferno. Quem viveu naquela época ali, até 2007, ali, o bicho pegou, meus queridos. Aquela menina, ela passava a mão naquela perna de pau e ela deu no nosso velho, que foi de doer. Mas até que um dia ele pediu o divórcio, né? Depois ele encontrou a Nancy Chevelle, que foi um novo amor, né, que ela foi apresentada pelo seu irmão Mike McCartney, mas eu já contei isso lá para trás no vídeo My Valentine. E o que aconteceu com a Ruiva? A Ruiva, meus queridos, em 1971, ela começou a namorar um homem chamado Gerald Scoff, qual fez até obras para o Pink Floyd ali naquele álbum The Wall,
Ele fez a arte gráfica, ele fazia aquilo ali. E com ele ela teve dois filhos e uma filha, né? E ela se casou com ele em 1981 e está casada com ele até hoje. Quando é abordada, meus queridos, para poder falar sobre seu relacionamento com Paul McCartney, ela sempre fala: eu sou casada há quase 50 anos, né, com o Gerald. Eu acho um insulto vocês me perguntarem apenas sobre 5 anos da minha vida. Mas, Jane, querida Ruivinha, 5 anos que você foi casada com um homem, com um mito, com um pau na carne, desculpa, o Paul McCartney, né? Mas parece que o homem não te esqueceu. Parece que se você der uma bobeira ali por volta de Cavendish, se a mulher dele estiver lá em Nova York, minha querida, a gente vai checar aí se tá tudo vermelhinho ainda, né? Como dizem as más línguas. Meus queridos, essa é a história do Paul McCartney com a Jane Asher. Mas você pode até estar pensando assim, então acabou, então foi ali, as últimas músicas para Jane Asher foram feitas naquele período. Meus queridos, eu sempre imaginei que a música I Will do álbum branco, né? Love You Forever and Forever, Love You With All My Heart. Love You Whenever You're Together, Love You Till We're Apart. Eu sempre acreditei que ele estava em I Will se despedindo da Jane Asher e é sabido que Long and Winding Road ela não apareceu ali naquele projeto Get Back. É uma musiquinha que ele já estava futricando antes, né? E quantas vezes ele chorou, quantas vezes ele tentou, né? Quantas vezes ele ficou ali naquela porta, né? Que ele veio naquela estrada longa e sinuosa, né? Quantas vezes o nosso menino Paul chorou pela Jane. Vai saber, né, meus queridos, enquanto os She's e Hers nas suas músicas, ele não tem essa lembrança dela, né? Mas o Paul foi muito feliz com a Linda, para não deixar nenhum fã da Linda McCartney chateado aí, né? Logo depois, o Paul, quando ele se apaixonou pela Linda, ali foi uma coisa muito forte, né? E ela aquietou o coração do nosso menino. Mas é isso aí, meus queridos. Muito bonitinha a história de hoje, né? Eu fico muito feliz que o Paul seja... A gente fica brincando que ele quer dar uma chinelada no ex, mas não é nada disso não. É um homem na altura dos seus 81 anos, ele já tem o direito e ele já tem a sabedoria e o autocontrole de olhar para trás e fazer comentários sobre amores que já se perderam no tempo, né, nesses 81 anos da vida dele, mas ele olhar com uma visão adulta, não palhaça como a minha, mas uma visão adulta, né, de ter um respeito por ela agora, porque, né, o tempo do nosso menino já está acabando aqui nesse planeta, mas ele olha para trás sempre com muito carinho, principalmente pelo John Lennon, pelo George Harrison, pelo George Martin, pelo Brian Epstein e pela Jane. Um grande abraço para vocês, meus queridos, se cuidem aí.